As promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, mas você precisa estar preparado para isso. Descubra como eu posso te ajudar a cumprir o seu propósito apertando no link da descrição. Costumo dizer que existem 3 máximas na vida de um ser humano. E a primeira delas é onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante do que isso, ok? Pois essa vida aqui é passageira e ela é única. Hebreus 9:27, o homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Aí o salmista começa a dificultar um pouco mais no Salmo 90, onde ele diz que o homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Ou seja, segundo a Bíblia, a vida é única, ela é curta e ela é rápida. Ou seja, nós não temos outra oportunidade, é só essa. Então é importante aprender, e quanto mais rápido você aprende, a vida fica mais fácil, certo? E se você não aprender com uma lição, provavelmente a vida vai mandar uma um pouco mais difícil para ver se você aprende a viver. Eu costumo dizer que ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional, certo? Então hoje o grande desafio que eu vejo são infantilidades que os casais cometem, né? As pessoas não se casam com as pessoas erradas, até porque a pessoa certa não existe, certo? As pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa certa. E quando as pessoas me perguntam, pastor, por que as pessoas se separam? Eu digo porque elas encontraram um motivo mais forte do que aquilo que as uniram, né? Se elas tiverem um motivo muito forte para a união, todas as vezes que encontrar algo que tenta separar, a união é mais forte. Mas quando o motivo que você, né, se depara, ele parece ser mais forte aquilo que te uniu, inevitavelmente o casal vai pensar em se separar. Só para deixar uma informação aqui a respeito de divórcio, e eu quero ser bem bíblico no que diz respeito a isso, certo? Eu tenho muitas ressalvas quanto ao divórcio. Aliás, não é nem divórcio, é segundo casamento. Porque se uma pessoa é atropelada, dificilmente ela vai querer ser atropelada de novo. Se a pessoa infarta, ela não vai querer infartar de novo, porque foi ruim. Mas se ela se casa, se separa, ela costuma querer casar de novo. Então eu fico meio confuso, né? E pior, às vezes, nem toma providência para corrigir aquilo que causou o divórcio passado. Porque se você for atropelado, quando você for atravessar a rua agora, eu tenho certeza que você vai olhar, vai falar com a pessoa, não atravessa que não, vamos ali na faixa, porque eu já fui atropelado. Aí o semáforo fechou, ela fala, é melhor esperar primeiro para ver se alguém para, é ou não é? Ou seja, você vai ter uma série de cuidados para que não aconteça novamente. Então, quando o assunto é novo casamento, muito cuidado. Eu não acredito que Deus tem, né, para pessoas o propósito de que elas sejam infelizes o resto da vida. Eu só acho que quando o assunto é divórcio, tem casos que tem gente que tem que divorciar. Sim ou não? Sim ou não? Só que quem sabe se o motivo é legítimo é só quem divorciou e Deus. Certo? Então, muito cuidado se você pensa em divorciar, ou se você divorciou. Porque se você tem um motivo sério, Deus não precisa de testemunha. Ele estava lá, a hora que você chegar lá para prestar conta, ele vai falar, isso mesmo. Tinha que ter largado, era ruim. Entendi, a senhora. Mas se a senhora largou por um motivo bobo, vai chegar lá e ele vai falar, eu estava lá. E a senhora veio aqui só para ver Jesus. Jesus vai fazer assim. Assim, vai falar para a senhora, aqui não, desce as escadas. O chifrudo está lá para perturbar a senhora, ok? Então, escute bem. Casamento é coisa séria, certo? E se as pessoas andam procurando motivos para saber por que o divórcio está chegando, com certeza, como eu disse no início, é porque a união foi feita de uma maneira insólida, ok? Então é só nós olharmos isso. Marido não é para ser inimigo de mulher. A Bíblia está lá no Gênesis dizendo o quê? Porém, inimizade entre você e seu marido. Não, entre a serpente e a mulher.
Você pode falar, pastor, mas a serpente lá em casa é meu marido. Pois é. Aí é outro detalhe. Então, pessoas estão entrando em litígios, em guerras, em batalhas. As coisas, eu confesso a vocês, que estão bem, né, confusas. E no final eu vou abrir, aí eu vou falar mais ou menos com vocês durante 1 hora, e no final eu vou abrir, aí de repente uns 10 minutos para alguém quiser fazer uma pergunta. Pode usar aquela técnica, um amigo meu tem uma dúvida, e a gente vai fingir que é seu amigo. E está tudo certo, ok? Eu quero conversar com vocês hoje sobre casamento e matrimônio, 2 palavras que têm uma conotação muito próxima de sinônimos. Mas eu quero falar sobre 2 fases do relacionamento. Quando eu falar de casamento, eu vou estar falando da primeira fase, do primeiro momento. Todas as vezes que eu falar casamento, nós vamos encontrar um pouco de imaturidade, um pouco de impulsos, às vezes extremamente descontrolados, expectativas que a pessoa faça o que sequer ela nunca prometeu que faria, mas você esperou que ela fizesse, certo? E ela não fez e você ficou muito chateado, porque ela não fez o que ela nunca disse que faria. E, aliás, nem sabia que você queria isso, ok? E todas as vezes que eu usar a palavra matrimônio, eu vou falar de uma fase mais profunda deste relacionamento. Eu preciso usar 3 textos com você, só para que vocês entendam isso. Primeiro é Oséias 6, 3. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, nos diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Só até aí. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47. Verso de número 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. E mediu outra vez 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Terceiro texto, Jó, capítulo de número 42, verso de número 5. Jó, 42, verso de número 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco muito mais do que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, pois aqui o que está em jogo é o futuro do nosso casamento, da nossa família, do nosso lar, um projeto que nasceu no teu coração. Eu declaro que todos aqui são casados para sempre, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você observasse algo que aproxima esses 3 textos. O primeiro ele diz: conhecei e prossegui em conhecer. O segundo diz que havia águas no tornozelo, no joelho, nos lombos. E se você pega o terceiro texto, ele diz: no início eu apenas te ouvia, mas agora eu fui para um outro estágio. Todos os 3 textos falam de uma evolução de relacionamento. Ele diz: conhecei, mas a partir da convivência você prossegue em conhecer, ou seja, você vai para uma nova fase do relacionamento. Quando olhamos aqui para Ezequiel, nós vemos algo que começa rasinho, mas que vai se aprofundando. Quando nós vemos o texto de Jó, diz que no começo é ouvir, é com experiências dos outros, mas agora ele diz: os meus olhos te veem. Então nós vamos trabalhar
certo? Essa visão de fases de um relacionamento que precisam ou se ampliar, amadurecer. Então, quando eu falar de casamento, nós vamos caminhar para uma coisa um pouco mais superficial. Quando eu falar de matrimônio, nós vamos ir para algo mais profundo, mais intenso. E o propósito hoje é fazer você entender que a maioria de nós não temos defeitos. A maioria de nós temos hábitos adquiridos na nossa convivência familiar, porque toda família ela é pedagógica e exerce sobre nós uma didática, ok? O problema é que casamos com pessoas que estudaram em escolas diferentes da nossa, aprenderam coisas diferentes, horários diferentes, maneiras diferentes, e quando a gente se casa, é que isso aparece, certo? A Bíblia nos dá um ensinamento muito legal quando o assunto é casamento. Parábola das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam lá. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, porque o noivo estava vindo. E para mim, prudente não eram as noivas, era o noivo. Por quê? Porque o cara vem, o noivo vem, e o noivo só pega a mulher de lâmpada acesa. Mulher que tiver de lâmpada apagada, o noivo não pegava. Que informação a Bíblia está querendo me dizer? Nunca pegue ninguém no escuro. Não é no escuro. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia diz que há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, reino das trevas, o reino da ignorância, reino da luz, o reino do conhecimento. Então o que a Bíblia está dizendo, quem vai casar, e eu sei que essa informação chegou para você atrasada, mas vai servir de terapia. O que acontece é o seguinte: não se case no escuro, não se case sem conhecer a pessoa que você vai viver com ela até a próxima eleição para presidente. É muito pior que isso. E até que a morte e a perspectiva de vida aumentou. Antigamente o pessoal morria com 65. Hoje, se for sogra então, tem uma saúde irritante, não é? E o maior desafio de uma sogra é saber que ela não nasceu depois que você casou. Ela estava lá e foi você que escolheu. Ok? Então nós vamos brincar um pouco com isso, até porque para falar de coisas tão difíceis, tem que ser com humor, ok? Mas estabelecer essa linha de entender onde minha esposa estudou, o que ele aprendeu, o que ela aprendeu, certo? Na sua infância, horários e uma série de fatores. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, sobre essa questão do casamento. Nós vamos definir casamento como expectativas. Então, problemas versus pessoas é igual a que resultado? Depende do tipo de pessoa. Ok? Todos nós temos problemas, sim ou não? Sim. Se você não tem problema no casamento, provavelmente você não é casado. Você fez qualquer coisa na sua vida, você fez um acordo com a mulher, mas se você não tem problema... Então, esse negócio, pastor, eu tenho um casamento perfeito. Para mim, água limpa demais não dá peixe. Eu sou dessa tese. Por onde eu tenho passado, casamento normal é aquele casamento de fase. Tem época que está tudo que a gente não briga. Nossa, Jesus pode voltar que eu estou dentro. Mas tem aquela época que dependendo se ele voltar, e nem entra, na verdade, na sua casa, que o troço está pegando fogo. E isso é muito legal. E isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, salutar, não é aquele onde as pessoas não têm problema, e sim aqueles. Olha só, o que é casamento perfeito na minha definição? É onde o intervalo das brigas
são longos e a intensidade é fraca. Se você fez isso, pastor, no começo a gente brigava uma vez por semana e tacava faca, copo, panela. Então estava ruim. E hoje vocês brigam? Hoje a gente briga de 6 em 6 meses. E taca o quê? Almofada, pano de prato. Significa que evoluiu bastante, não é verdade? Sim. No começo você xingava a mãe, agora você já está xingando a avó. Vai diminuindo de intensidade, ok? Então, se nós entendermos isso, fica bem mais fácil. O grande problema é que quando nós vamos nos casar, nós temos algumas expectativas. Eu vou falar algumas que talvez você pensou, e se não pensou, você vai se adaptar. A primeira delas é a expectativa para definirmos casamento. Antes de casar, nós pensamos assim: o que eu sinto vai se manter ou vai aumentar? Quem não pensou isso? Hoje eu gosto dela, mas eu vou gostar muito mais. E mesmo se eu não gostar mais, só a intensidade que eu gosto já é o suficiente. Provavelmente você pensou isso, não precisa levantar a mão. Certo? Outra coisa que nós pensamos, o que sentimos sempre será mais forte do que tudo que vamos enfrentar. Pode vir o que vier. Provavelmente você pensou isso. Certo? Isso são expectativas que o casamento traz consigo. Outra expectativa: eu quero ir com você até a morte. Outra expectativa: o nosso casamento vai ser lindo. Certo? A nossa casa vai ser especial. Os nossos filhos serão bonitos, inteligentes, bem-sucedidos. Normalmente as pessoas que se casam com essa expectativa. Isso aí, o dia do nosso casamento vai ser sensacional, só vai ter gente bonita. Você só se esqueceu dos seus parentes. Não é verdade? Sim. Mas você faz planos, por quê? Porque não tem problema nenhum esperar quem está entrando num relacionamento, entra no relacionamento, ok, com boas expectativas, sim ou não? O problema é que toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustração. Enquanto você se depara com resultado negativo, mediante aquilo que você esperava, isso pode trazer sérios problemas para você. Certo? Então, se entendermos que as expectativas são boas, sim ou não, nós esperamos o melhor. É lógico que algumas pessoas, como eu disse no início, se uniram por motivação muito superficial. Então, às vezes, elas nem precisam de muitos problemas. Por exemplo, eu me casei para conseguir uma cidadania. Eu acho um motivo muito superficial para se deparar com os grandes problemas que o relacionamento. Eu me casei para fugir de casa, que eu não estava aguentando o meu pai. Pois é, saiu da mão do bandido, foi para do carcereiro. Só trocou de penitenciária. Não. Sim. Por exemplo, eu vou me casar para ser feliz. Isso é besteira. Quem se casa para ser feliz, normalmente não vai ser. Porque casamento não é para ninguém ser feliz. Casamento é para você gastar um pouco da felicidade que tinha quando era solteiro. É tudo errado. Eu vou me casar porque quando eu me casar eu vou fazer sexo todo dia. Com quem? Que coisa louca é essa? As expectativas, certo? Quando começam a estourar, nós vamos ter sérios problemas. E aí, como desistir é muito mais fácil do que prosseguir, a gente já entra logo com a palavra separação. Então, eu gostaria que você riscasse essa palavra do seu vocabulário de casamento. Nós não temos rota de fuga, nós não temos saída de emergência, nós não temos nada. É morte, 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 morte e morte.
E pasme para você, se morte é uma palavra feminina, é nós que morre primeiro. Homem, ainda tem isso, né? Em média, um homem vive 7 anos a menos que mulher. Só porque não se cuida. Sim. Esse dia eu fui num culto, num evento, não foi um culto, foi uma palestra. Tinha 40 viúvas e 3 viúvos. Cheguei em casa louco. Falei para minha mulher, aqui tu morre primeiro. Certo? Então, o que acontece? Se nós entendermos essa dinâmica, ok? E tratarmos isso da maneira certa, eu acho que tudo vai ficar bem mais fácil. Esperamos tudo isso. E quando isso não se realizou? Vamos falar um pouco de escolas, né? Eu vou falar isso amanhã ou sexta-feira, eu vou estar falando sobre isso durante 2 horas nessa conferência que eu vim fazer. Mas vamos falar um pouco de escola. Onde eu estudei, onde eu fui criado, onde eu fui treinado. O que eu aprendi sobre fidelidade, sobre companheirismo, sobre romantismo, sobre gestão financeira. O que eu sei sobre sexo. O que eu sei sobre paternidade. O que eu sei sobre colocar uma pessoa acima de todas as outras aqui nessa terra. O que eu aprendi sobre isso? Estudando em lugares diferentes, certo? Provavelmente eu recebi muitas coisas que desencontram. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher treinada numa casa onde se dormia cedo. Imaginar, 8 horas da noite, o pessoal está jantando, certo? Toma um banho, lá pelas 9, já dá um primeiro 9h30, 10 horas, ela está dormindo. É pecado dormir esse horário? Não. Vai para o inferno por causa disso? Claro que não. Só que tem lá que assim, 8 horas, não dá nem fome ainda. Você vai dar fome lá pelas 22, lá pelas 10. Aí você come. Aí, por exemplo, tem aqueles que fazem assim, comi e não posso tomar banho agora, tem que esperar 1 hora. Porque dependendo da escola, você ainda tem esses troços. É ou não é? Se um chinelo tiver virado, você passa mal, é ou não é? Dependendo de você onde estudou, tem as culturas mais esquisitas do mundo. E aí, então, lá pelas 23h30, ele vai tomar um banho. O banho despertou ele um pouco. Vai assistir uma televisão. Ainda vai dar uma olhada no fechamento das mensagens de sua rede social para dormir antenado. E ele vai deitar lá pela 00:30. 1h. A mulher já está pensando em acordar. Nem dormir ele foi. Mas dormir esse horário, 00:30, 1h, aí também aí já é coisa do Satanás, não é? Sim ou não? Não, não. Quem falou sim é porque dorme cedo, é ou não é? O problema é que quando você olha para essa situação, você vai ver um casal que tem sérios problemas de ter afinidade na cama. Ok? Eles não vão conseguir aquele período onde um deita, o outro deita, aquele toque, aquela conversinha de final da noite, aquela coisinha gostosa, entendeu? Você não vai ter. Por quê? Porque o cara não deita, a mulher fala, eu vou deitar. Você diz, tu tá passando mal? Ela fala, você que é louco. Você não dorme hoje, você só dorme amanhã. Porque passa da meia-noite. Então eu te pergunto, qual dos dois está errado? O que dorme cedo ou o que dorme tarde? Hã? Nenhum. Mas você pensa. Queria que você falasse isso lá na sua casa. Quando o outro fizesse algo diferente do que você quer. Gente, quer ver? Vamos fazer um cafezinho? Vamos fazer um café. A gente bota água para ferver, sim ou não?
Sim ou não? Coloca o pó no coador? Sim ou não? Sim. Isso. Aí agora pega o café, a água do café, joga no pó com o coador. Sim ou não? Sim. Aí depois que tiver tudo, coloca açúcar, adoçou. Sim ou não? Então vamos tentar de novo. Vamos assim então. Então vou botar a água para ferver. Vamos botar o pó na água? Sim ou não? Sim, isso, sim. Não, sim ali, aqui é não. Ok? Primeiro eu falei, foi não aqui, sim ali. Então eu quero saber qual é a maneira certa de fazer café. Tem maneira certa? Não, no final tudo é. O problema é que um aprendeu a fazer café de um jeito e o outro aprendeu a fazer café. E aí, você não sabe fazer café. Então, baseado nessa informação, fala para o cônjuge aí, para sua mulher que está do seu lado. Eu vim aqui hoje para descobrir que você não tem defeito. Você só faz as coisas diferentes de mim. A grande verdade é essa. É como eu disse no começo, você não está casado com a pessoa errada, você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Vamos imaginar aquela pessoa casada e lá na sua casa, quando você ia tomar água, que o litro d'água na geladeira estava no meio, e você tomava um copo, soava uma campainha na sua cabeça. Enche o litro. Então você não bota o litro comendo de meio na geladeira. Por quê? Porque te causa mal-estar. Aí você casa com uma pessoa que ela vai tomar e deixa um dedo. Ela não deixa vazio, senão dói a consciência, entendeu? Mas com o dedo não dói. Ela acha que vai tomar um passarinho, vai tomar água depois, olha lá. Então ela deixa um dedo, porque um dedo não dói. E aí, quando você, que se baixar da metade enche, encontra um litro d'água com dedo. Dá vontade de, quando você encontrar a pessoa, você não dá água, você dá o litro, abre a boca e enfia dentro. Sim ou não? E ele está errado? Sim ou não? Não, errado é você que casou com ele no escuro. Ô, gente, eu costumo dizer, quando eu falo para quem não casou, eu digo, não escolha alguém sem defeito. Escolha alguém que tem defeito que você tolera. É só isso. Entendeu? Se você tolerar o defeito da pessoa, provavelmente você não vai ter nenhum problema com ela pro resto da sua vida. Mas se você não tolerar, quando eu olho as pessoas com esses hábitos diferentes, com essas maneiras, estudando e tendo que lidar depois com a cultura tão diferente, por exemplo, ele cresceu com as dívidas sendo pagas atrasado. Ligava para lá, cobrava, o caminhão da companhia elétrica entrava na rua, meu Deus do céu, vai cortar a luz lá de casa, aquela coisa toda. Sempre foi nessa tensão. Ele cresceu assim, isso para ele é a coisa mais normal. Ela, o pai dela, sempre pagava tudo adiantado. Então, se for cortar a luz na casa dela, ela morre de vergonha. Ele vai conversando com quem vai cortar aí mesmo, vai. Não corta não, te dou um dinheiro para você não cortar, é ou não? Para ele, gente, aquilo era perfeitamente natural. Certo? Então, quando eu vejo as pessoas, elas vêm de escolas totalmente diferentes, e quando se encontra e começa a achar que é defeito. Eu brinco com família aglutinada, família dispersiva. Você já deve ter ouvido. A turma, aquelas famílias que eles vivem tudo junto. Os parentes tudo amontoado. Vai para uma casa de praia, 50 pessoas, numa casa de 2 quartos. Dorme tudo junto, enxuga com a mesma toalha, sabão com o mesmo sabonete, não é verdade? Penteia com a mesma escova, come no mesmo prato. Vai comprar um carro, vai 10 camaradas junto para a concessionária, junto com ele. Entra tudo, mexe no banco, quer saber
Sim, domingo tá tudo um na casa do outro. As mulheres emprestam bolsa, sapato, maquiagem, vestido. Eles vivem naquele furdunço, tudo junto. E são totalmente felizes, vivendo naquele aglomerado. Certo ou errado? Isso. Os aglutinados. Mas tem os dispersivos. Dispersivo? Dispersivo, se for para uma casa de praia, que é uma suíte para ele. De preferência com a geladeira lá dentro, chave na porta. Ele tem 2 sabonetes, um para lavar as partes de cima, outro as partes de baixo. Dispersivo, ninguém toca na toalha dele, senão ele não enxuga mais. Se tiver molhado, ele já reclama, é ou não é? Sim. Dispersivo vai comprar carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo e chega em casa de noite, que é para ninguém ver, porque ninguém tem nada a ver com a vida dele. Parente dispersivo, para aparecer na casa dele, tem que ligar e avisar. Estou querendo ir aí, porque o dispersivo precisa se preparar psicologicamente para receber uma visita, porque é um estranho. Parente aglutinado é igual fantasma, ele parece, é na verdade. E pronto, e é sempre muito bem recebido. Aí, um dispersivo casa com aglutinado. O parente do dispersivo chega na casa dele sem avisar. Olha o dispersivo falando com o marido. O que está fazendo aí? É minha mãe. Dana-se que é sua mãe. Tinha que avisar. Manda esse povo embora. Entra dentro do quarto, se tranca e o outro tem que ficar mentindo. Está passando mal, está passando mal. Nada, é simplesmente um dispersivo. Casamento de dispersivo com aglutinado. Dispersivo. Ô, gente, 300 pessoas no casamento. 20 é convidado dispersivo. 280 do aglutinado. Dispersivo vai casar e diz assim, olha, eu vou me casar tal dia, não sei se eu vou fazer nada, não. Entendeu? Mas eu vou me casar, estou só avisando. E acabou. Aglutinado? Menino, vou casar, viu? Pode ir, tem convite não. Ó, muita comida. E leva o presente. Você pode estar rindo de você ou da sua comida. Por isso que quando vai casar, eu falo para quem vai casar, nunca more muito perto dos parentes, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. E muito longe eles vão para passar muitos dias. Eu não... Então o problema é praticamente o mesmo. Então não tem problema se casar, desde que saiba o que está fazendo. Aglutinado e dispersivo. É assim, entendeu? Por exemplo, imagine 2 famílias, as famílias do aglutinado saindo para jantar com a do dispersivo. Ah, gente. O dispersivo entra no restaurante, pega a cadeira e puxa. E senta. O aglutinado diz assim, sentar aqui, tá? O dispersivo já... O dispersivo vai chamar o garçom. Ele está vindo já. O aglutinado, ô moço! Nós estamos com fome aqui, ó. Aí vem o garçom, vai falar com o dispersivo. O senhor vai beber o quê? Ele diz, qual o pH da sua água? Você tem uma água com gás, com limão espremido? A mulher do dispersivo diz, o senhor tem um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho de gengibre, só para dar um... Aí o aglutinado diz assim, o senhor tem Coca-Cola 2 litros? Essas pequenininhas não enchem nós não, e é caro pra caramba. Pergunto eu pra você, quando é que as 2 famílias saem de novo juntas? Então não, são escolas diferentes. Um dispersivo visitando o caso de aglutinado. Eu sou aglutinado. Gente, tem uma coisa que eu entendo, é disso. Eu sou aglutinado.
Eu gosto de furdunço, de muvuca, de gente. A gente fala ao mesmo tempo que come, pula comida. As crianças se metem na conversa da gente, corre para lá e para cá, limpa o nariz na toalha da mesa. É uma verdade. Se um dispersivo vê uma criança limpar o nariz na toalha da mesa, ele não come naquela casa nunca mais, nem nessa vida, nem nas 3 futuras. É cultural. É cultural familiar. Certo? E eu sou aglutinado. Minha mulher é dispersiva. Minha mulher pensa. Filha de eremita. Parente do abominável homem das neves. Ela gosta de viver na dela. Não é defeito. Por muito tempo eu tive dificuldade para lidar com isso. Então você pega um dispersivo chegando na casa do aglutinado, aquele montão de gente na sala, falando, tudo alegre, um povo ri, dinâmico. O dispersivo chega e ele diz: nossa, tô meio zonzo. Tá me dando uma dor de cabeça. Aquilo não é ambiente para ele. Porque na casa do dispersivo você chega a um silêncio. Criança na casa do dispersivo não faz bagunça. Os meninos chegam perto de tu e dizem: tio, boa noite. Você fala: menino, você fumou o quê, garoto? Onde é a Cracolândia? É outro ambiente, muito mais ordeiro, uma coisa. Uma mulher grávida na casa de um dispersivo, conversando com um grupo, e ela quer amamentar, ela diz o quê? Oh, dá licença que ele está com fome, tá? Eu vou ali, já estou voltando, vou dar de mamar. Na casa do dispersivo, a criança começa a chorar, a mãe fala: isso é um bezerro, isso já quer mamar. Tira o peito, bota na boca do menino, na frente de todo mundo, porque ela não vai sair para não perder a piada. Aí alguém conta algo engraçado, ela ri, o peito sai da boca da criança, a criança já começa a procurar novamente. Escute só. Então, o que eu quero que você entenda, pode sorrir à vontade, eu só quero que você crie uma adaptação, para que você entenda que muitas vezes os parentes de seu cônjuge têm hábitos que são tóxicos para você. Ok? Mas não é defeito, é o jeito, sua família. Não é sua família, é a nossa família, porque você não casou. Eles vêm no pacote. Você consegue entender? Então, a primeira coisa que eu vejo, as pessoas se deparam com essa crise, sabe, cultural. É horário, são hábitos, são os hábitos da família, então começa a entrar em choque essas questões. Quando você começa a lidar com isso, uma coisa que vai te ajudar muito a equacionar esses tipos de problema é a comunicação, ok? Porque tem uma frase muito legal, né, que diz assim: é conversando que a gente se desentende. Isso aí mesmo, certo? Porque se tem um troço difícil é conversar com o cônjuge. Você deve saber disso. Manter uma linha de comunicação com o cônjuge é dificílima. A gente sabe conversar bem com os outros. Mas com a mulher, quando você fala um troço que a mulher não entende, mas dá uma raiva. Certo? E aí, quando você mostra para ela o que você entendeu, ela fica com raiva de tu, porque não era nada daquilo que ela queria dizer. Por quê? Primeiro, porque é homem e mulher. Homem e mulher, o mundo feminino. Gente, o mundo feminino, homens. Aqui é todo mundo casado, então eu sei que os caras gostam de mulher. É, porque hoje está difícil, eu estou falando sério. Se a senhora tem um homem que quer pegar a senhora sempre, levante a mão para o céu, porque esse homem está banido. Os caras estão afim de jogar videogame, e a senhora vai ficar com o joystick da senhora parado. Eu estou falando sério, não reclamo. Só ela não sabe o que está vindo por aí, eu não é? Não. Olha só, se nós buscarmos entender essas dinâmicas, certo? Nós vamos nos aliviar bastante no que diz respeito a conflitos. Então, utilizar uma boa comunicação é imprescindível.
Porém, quando nós vamos conversar, esbarramos com alguns problemas. Primeiro, a metodologia comunicativa. Como é que homem conversa? Homem conversa com um nível de atenção hiper aparente, superficial. Entendeu? Se tivesse um homem aqui me contando um problema, pensa naquele problema horroroso, dificílimo, olha como é que eu escutaria esse homem e provavelmente a maioria dos senhores. E o camarada entenderia que eu estou escutando ele. Conversa assim com a mulher para te falar um probleminha desse tamanhozinho assim. Porque deixa eu te falar, olha para a mulher conversando. Quando uma mulher conversa com a outra, primeiro, a outra não olha para outro lugar que não seja ela. Entendeu? E se ela falar assim, vou te contar algo sério, a outra já pensa, eu preciso ouvir esse babado. E quando a outra vai falando, ela vai demonstrando expressões e sons que emitem a conotação de atenção. E o homem? O homem não emite nada. A mulher, fala menina, fala. Fala logo. E a outra fala, meu Deus, fiquei bege, agora que é isso? Que absurdo. E a outra sabe que ela está prestando atenção. Só que quando ela vai conversar com o marido, olha para mim, eu estou falando contigo. E ele diz, querido, eu escuto com o ouvido, pode falar que eu estou escutando. Vai falando aqui que eu vou arrumando minha gaveta. Ela falou, você é louco, como é que eu vou conversar com alguém que se consegue olhar na minha direita? Quem está errado, ela ou ele? Não tem ninguém errado, gente. Nós só vamos ter que aprender a lidar com o momento do diálogo. Ninguém está errado. É a cultura que é diferente. Entende? Vamos lá. Vocabulário também é outra desgraça. Você quer ver? Seu marido chegou em casa, cansado, semblante fechado, comportamento evasivo. E a senhora diz para ele assim, o que foi? Ele diz, nada, não foi nada não. Vou tomar um banho, comer alguma coisa, assistir uma televisão e depois vou dormir. E o que aconteceu com ele? Nada. Porque nada na boca de um homem é nada. O que ele vai fazer? Tomar um banho, comer alguma coisa, ficar mudando de canal a televisão. O que ele quer ver? Nada. Ele não quer ver nada. Porque hoje ele está por conta do nada, acabou. É nada, nada, nada. E nada para ele é o quê? Aí ele casa com a mulher. Encontrou com ela depois de um dia exaustivo. Ela está por aqui, de cara feia. Ele encontra com ela e diz assim, o que houve? Ela diz o quê? O que ele faz? Vai tomar um banho, comer alguma coisa e vai dormir. Porque no mundo dele nada é o quê? E no mundo dela nada é o quê? No mundo dela nada é o quê? Aí quando ela fala nada, que ele vira as costas, ela fala... Insensível! Não sente minha dor! Você acabou de falar que não tem? Quando nós começamos a entender isso, então você chegou em casa, querido, primeiro, chegou em casa, a mulher está de cara feia, faz o que diz a Bíblia, fugir da aparência do mal. Vai embora, irmão. Mas vai lá, vai arrumar confusão.
Eu vejo as pessoas se atrapalhando no diálogo de coisas extremamente simples. Você quer ver? Eu separei algumas coisas aqui só para simular. Sei que normalmente isso não acontece com você, mas olha que diálogo maneiro. Ela diz assim: você não é carinhoso. Ele diz assim: eu trabalho pra caramba. Ele diz assim: você não quer fazer sexo. Ela diz: eu lavo, passo e cuido das crianças. Isso é comunicação de doido. Um está reclamando de uma coisa, o outro está falando da outra. O que é isso? Isso é gente que tem dificuldade de olhar para suas deficiências e tenta acobertá-las com suas virtudes. Você consegue entender? Quando alguém reclama de alguma coisa, ele não está dizendo que você não faz outra. Ele está dizendo que você não faz, você não é carinhoso. Mas eu trabalho. Menino, o assunto aqui não é trabalho, é carinho. Ah, mas eu trabalho. Então manda o Ricardo para cá. Se você não é capaz de trabalhar e fazer carinho na sua mulher, contrata o Ricardão que ele faz. Porque um homem tem que trabalhar e fazer carinho. A mulher tem que cuidar das crianças, tem que fazer as coisas e ainda tem que... O cara vai pegar quem se não for a senhora? Ô, gente, são coisas básicas. Gente, um homem para ser feliz... Tem mulher aqui, levanta a mão. Isso. Um homem para ser feliz, querido, só precisa de duas coisas: comida e sexo. É barriga cheia, saco vazio. Eu estou falando para adulto, ok? Não estou aqui falando pornografia, não, ok? Por favor. Eu estou usando um linguajar claro, não estou aqui para vulgarizar nada, não. Mas o que um homem quer? Isso. E olha como as mulheres são más. Ela briga com o marido, quais são as duas coisas que ela para de fazer primeiro? Quer comer, vai lá e esquenta. E nesse corpício, nada. Agora, em contrapartida, homens, uma mulher precisa de 3 coisas para ser feliz. 3. Primeiro, mulher precisa de amigo. Mulher precisa de amigo. Ela precisa desabafar, falar, ser ouvida, assistida, sentida. Entendeu? Então você tem que ser o amigo da sua mulher para cantar para ela: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E deixa ela falar, olha no olho dela, entendeu? Gesticula. Isso é um homem bom. Segunda coisa que a mulher precisa: um amante, o cara da cama, o cara que vai passar o cerol fininho. Você também tem que ser esse cara. Pegar a dona, falar: dona, não. Isso. E terceiro, a mulher precisa de um sacerdote. Ela tem que ver o homem orando na sua casa, ungindo o travesseiro dos seus filhos. Isso. Falando: Senhor, abençoa essa mulher, abençoa esse menino, toma o nosso negócio, o nosso casamento. Mulher gosta disso. E quando você for fazer isso, sacerdote, fala alto. Propaganda é a alma do negócio. Ora baixinho, não. Fala: Senhor! Ok? Então o que eu vejo hoje? A mulher reclama de um negócio que ele não faz. Ele diz o quê? Eu não faço isso, mas eu faço aquilo. Aquilo que você faz não corrige o que você não faz. Então, quando alguém estiver fazendo uma reivindicação, entenda que você não deve se justificar com aquilo que faz. Você tem que olhar aquilo que não faz e começar a fazer. A grande questão que nós precisamos aprender também, queridos, é que todo mundo que se corrige precisa ser recompensado e reconhecido, porque isso é importante, certo? Você premiar alguém que fez algo que não fazia, certo? Isso está indicando para a pessoa: você está no caminho certo. É importante. Às vezes, isso é mais do que a sua? Sim, é. Mas essa frase
diz para essa pessoa que não vale a pena melhorar, porque não vai haver reconhecimento nenhum. Premiar a pessoa é muito importante, é motivação. Nós precisamos fazer isso. Então, hoje eu vejo muitas pessoas se deparando com essas situações. Fora na comunicação, alguns erros primários, como, por exemplo, tentar dialogar num ambiente hostil. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, sem medo de errar, trabalhando com casais, há quase 20 anos, eu descobri, uma noite de sono resolve mais de 50% dos problemas. Vá dormir. Ficou ruim demais? Está insustentável? Tá. Diz, olha, querido, vamos deixar Deus agir e vamos dormir. Ah, não estou com sono. Então fica aí acordado, mas eu vou dormir. Sai fora. Ok? Ajuda bastante. Por quê? Quando você está nervoso, você respira menos. Seu cérebro recebe menos oxigênio. Então começa a não ter mais coordenação entre o que você está pensando e o que você está... Aí é que... Gente, o que é dito nessa hora para consertar depois? Você quer ver? Mulher nesse ambiente mental, olha o que acontece. O marido fala para ela assim, fala baixo. Fala baixo, entendeu? Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. E ela fala, não estou gritando! Porque a hora que eu ficar nervosa, você vai ver! Ela sabe que está gritando, sim ou não? Não. A mente dela está tão que ela aumenta o volume sem notar que está com o volume alto. E você pensa que isso é um problema de mulher? Quantos dos senhores nervosos já falaram coisas que não devia? E depois a sua esposa falou assim com você... Eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Ele olha para a senhora com a cara mais cínica do mundo e diz, eu falei isso? Você está ficando louca. Aí é que ela fica louca. Que ela fala, se covarde! Mas ele falou sim ou não? Mas ele lembra? Porque ele é? Não, porque ele estava nervoso. Então, quando você não está bem mentalmente, cala essa boca sua. Que vai sair coisa que depois para colocar para dentro fica ruim. Outra coisa que você tem que saber na comunicação, evite ironia, porque tem gente... Amor, mamãe vai vir para cá mês que vem. Sério? Nossa, vai ser tão bom. Não seja irônico. Hã? Vai devagar, cuidado com a tolerância. A mulher falou para o marido assim, amor, me traz café. Ele falou na xícara, ela falou, não, joga no chão e traz com rodo. É ou não é? Escute só. Evite ser irônico. Outra coisa. Isso aqui também é coisa que tem muita gente que vive. No auge da discussão, um fala para o outro assim, para acabar com a discussão, ó. Você está certo. Não, não, não! Não, não, não! Você está certo, errado aqui. Só eu. Quando a pessoa fala assim com você, dá vontade de você fazer o que com ela? Fala comigo. Dá um sentimento no você assim de Fred Krueger com Jason. Com Jack, o estripador. Porque isso não leva diálogo a lugar nenhum. Nós vamos falar sobre o quê? É o primeiro ponto. Nós somos capazes de falarmos sozinhos? Eu treino casais há muito tempo e ainda tem assuntos que eu não consigo falar com minha mulher sem a presença do mediador. Eu preciso de alguém para mediar. Entendeu?
Já são coisas bem complexas. Mas eu ainda preciso. Porque na frente dos outros... Esse dia eu vi uma mulher brigando com o marido que eu fiquei impressionado. A mulher falando assim com o marido. E eu olhando de longe. Aí alguém chamou ela aqui. Ela fez assim, ó. Oi. Eu falei, ela é louca. Deve ser bipolar. Não, o que estava acontecendo aqui? Aqui, ela não queria controlar suas emoções. E aqui, ela queria continuar vendendo a sua imagem. Mesmo sem notar, estava todo mundo vendo que ela estava ridícula mediante aquela situação. Então, nós temos que entender essas questões de diálogo. Eu vou falar sobre o assunto, não adianta eu falar da minha virtude. Não adianta. Nós estamos tratando de um problema que precisa melhorar, então não há justificativa, certo? Que acabe me dizendo que eu não preciso melhorar naquilo que eu sou deficiente. É só nós entendermos. Outra coisa que eu queria dar uma dica para as mulheres é: seu marido, ele não quer mandar. O importante para um homem é os outros pensar. Eu não estou brincando, mulher. Vocês estão rindo? E eles também, mas eles sabem. Eu estou aqui para te ajudar. A gente não quer bagunça, não quer encheção de paciência. A gente só quer moral. Se os outros souberem que quem manda é ele, um homem de barriga cheia, e que os amigos dele pensam que ele manda, menina, isso aí você é mas é em última instância. E mulher sabe o que é porque você não sai para comprar um vestido, você sai para comprar? A senhora não quer um penteado, a senhora quer? Isso não é uma sandália, é? Então você sabe o artigo. Então você quer ver? Exemplo, a senhora foi com seu marido numa festa, certo? E festa é um ambiente emocional complicadérrimo para uma mulher. Por quê? Porque pode ser um sucesso, mas também pode ser um fiasco, entendeu? Chega lá aquela mulher que ela não gosta e a miserável emagreceu. Acabou com ela, acabou! O marido não sabe quem emagreceu, quem engordou, quem morreu, quem está vivo. Ele não está nem aí. Mas se a mulher chegou e aquela que ela não gosta muito está 10 quilos mais magra, sangue de Jesus tem poder. Certo? Então, ambiente, certo? De festa é complicadérrimo. Aí vamos supor, chegou você com sua mulher de terno preto. Aí você já deu de cara com o melhor amigo seu que está usando preto. Aí olhou para um outro cara lá que está de terno preto. E aquele lá também que é chefe dos garçons está de terno preto. O que você faz? Chama todo mundo e diz: aí, rapaziada, hoje era para vir de preto! Mibi! Homem de preto, sim ou não? Sua esposa entrou, tem uma mulher com um vestido azul, da mesma cor do dela. Vamos embora agora. Eu nem entro nessa festa. Deixa eu te explicar. Imaginemos, só para me construir um ambiente mental. Você acabou de chegar, se enturmou com seus amigos, está falando do futebol, da política, a conversa está maravilhosa e a senhora acabou de ver algo que a desagradou. A senhora quer ir embora imediatamente. O que a senhora faz? Já faz aquela cara de: vem cá, vamos embora agora. Os amigos dele ficam olhando, por que você chamou de cara feia? Os caras olham. Olha lá, tá chamando a atenção dele, tá chamando a atenção. Ó. A minha fez isso comigo na outra vez. Olha lá, tudo a mesma coisa, vai fazendo a gente passar vergonha. Ele vai embora com a senhora, sim ou não? Mas vocês vão brigando dentro do carro. Você não podia fazer isso? Isso é um absurdo, acabei de chegar.
Mas olha, se a senhora for uma mulher sábia e cheia do Espírito de Deus. Amor! Vem cá, querido. Olha discretamente aquela mulher que está lá no canto, lá no cantinho, lá no cantinho. Está com o vestido igualzinho, a mesma coisa que eu. Eu não vou ficar aqui, não. Ó, faz o seguinte, vai lá para perto dos seus amigos, espera uns 10 minutinhos e fala com eles que você quer ir embora. Aí me chama para ir, eu vou fingir que não quero. Aí você insiste, eu vou ficar chateado, mas eu vou. Aí você vai sair daqui mandando em mim, eu vou embora porque estou afim e está tudo resolvido. Com a proposta dessa, o cara está dentro. Lá vai ele. Nossa, gente, não estou passando bem. Falar com a mulher que nós vamos embora. Aí alguém fala assim, mas vocês acabaram de chegar. Dane-se. Quando eu falo é lei. Aí ele olha para ela e falou, amor, eu vou embora. Mas já, agora. Aí ela fala, então tá, vamos embora, querido. Até mais. Os dois vão embora no carro, sim ou não? Fazendo o quê? Eles bem pensam que quem manda é você, né? Ou seja, coisas podem ser resolvidas de maneira diferente. Eu estou só brincando, mas com coisas que, se forem vistas de uma forma correta, quem é casado há muito tempo sabe o que é um matrimônio, sabe que a única maneira de sobrevivermos às intempéries dos relacionamentos é os transformarmos em comédia. Não tem outro jeito. Certo? Por quê? Porque quando você olhar e dizer assim, o que eu sentia diminuiu ou sumiu. Ó, eu entrei no casamento achando que o que eu sentia iria se consolidar ou iria aumentar. Agora eu descobri que diminuiu e, em alguns casos, parece até que sumiu. Tem muita gente que lida e vai para o divórcio. Eu não sinto mais. Acabou. Opa, peraí. Isso é o quê? É uma expectativa que você tinha dele se manter ou aumentar e você não se preparou para ele diminuir. Quem está no casamento fala de divórcio. Quem está no matrimônio procura uma maneira de buscar novamente, de reaver. E entende que isso é uma oscilação perfeitamente comum no relacionamento a dois. Como eu disse no começo, tem épocas que nós estamos mais solícitos, mais amigáveis, mais tranquilos, mais tolerantes. Mas tem épocas que isso não acontece. E quando isso acontece num ambiente onde as pessoas só são casadas, a primeira conversa que tem é divórcio. Agora, quando alguém está no matrimônio, eu já passei por isso inúmeras vezes, situações extremamente desagradáveis, certo? Mas eu entendia que aquilo era um período, ele ia passar. E passava e novamente a gente vivia um período legal, gostoso, amigável, sexualmente mais próximos, mais afinados. Mas novamente nós acabávamos vivenciando um novo ciclo de dificuldade lá na frente, na perda de algumas coisas, na mudança hormonal. Por exemplo, minha mulher agora está entrando na fase da menopausa. É outra vibe, irmão. É outra. Tem um negócio de um calor. Esse dia eu estava em casa, meu irmão, 17 graus, estava o ar. Do nada a coberta sumiu. Eu no Rio de Janeiro pensei logo assalto. Olhei para a mulher, ela falou, meu filho, que calor é esse? Eu olhei, estava 17. Falei, o Satanás deve estar deitado do outro lado dela para estar tão quente assim. O que é? Apenas uma questão hormonal.
Não, ondas de calor se abate sobre a dona. Então, muita coisa que eu sentia por minha mulher, de vez em quando eu procuro e não encontro naquele momento. Mas é só esperar. Espera um pouco, lá na frente volta um pouquinho, certo? Outra coisa que nós olhamos, esse problema é muito grande. Nós estamos enfrentando um problema muito grande. Pois é, querido, o problema pode ser maior que você e maior que sua esposa, mas não é maior que seu Deus. Entendeu? Tem coisas que eu não posso resolver, tem coisas que minha mulher não pode resolver. Mas o que eu não posso resolver, o que minha mulher não pode resolver, certo? Eu coloco nas mãos de Deus. Então tem problemas, como eu disse lá, com você eu sou capaz de enfrentar tudo. Eu descobri no matrimônio que com minha mulher eu não sou capaz de enfrentar tudo, mas com meu Deus eu sou capaz de enfrentar tudo. Sim, entender essas variáveis do casamento. Outra coisa, frase que eu escuto: meu casamento é uma droga. Se o seu casamento é uma droga, você é um viciado. Gente, dinâmica de casamento, no início, tem muito a ver com química. Sim ou não? Sim. Mas depois tem muito a ver com criatividade. Nós temos que... E homem, hein? Homem. Depende muito de nós, homens. Vou botar essa responsabilidade em nós. Porque mulher, normalmente, elas vão. Só se ela for muito ruim mesmo. Mas, normalmente, quando o cara ele cria um ambiente gostoso, um negócio, criatividade, a mulher reclama muito disso. Pastor, isso tem nada na cabeça, não. Não faz nada de novo comigo. Aí eu pergunto, mas o que você quer? Ela falou, eu não sei, eu quero novo, legal. Sim. Como é que nós vamos resolver nossos conflitos, nossas dinâmicas? Certo? Então, se nós entendermos algumas outras coisas importantíssimas, também pode ajudar. Quem tem filho aqui, levante a mão. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos treinados em cavernas. E treinados em cavernas, nos transformamos em guerreiros. Como guerreiros, construímos palácios. E nos palácios estamos cuidando de nossos príncipes. E esse é o problema dessa geração de filhos. Primeiro, porque a grande parte dele são hóspedes na nossa casa. Hóspede. Eles não fazem nada. Come, bebe, dorme. E se tu pedir para fazer alguma coisa, ainda fica indignado pelo valor da mensalidade que paga para estar lá. Quem aqui sofreu bastante no início da vida, levante a mão. Levante aí, só a turma que sofreu um pouquinho. Pois é. Quem aqui não gostaria que seu filho nem neto sofresse nada, levante a mão. Pois é, claro, está errado isso. Eu queria que você lembrasse que um pouco do que você é resultado de alguns dos seus sofrimentos. Carne na nossa casa era que dia? Que dia? Domingo. E a CUT? Se tomasse mais de um, morria, lembra? A gente tinha essa ameaça em casa. Sim ou não? Hoje, se você levar seu filho 2 vezes na semana para comer no Outback, ele diz, Outback de novo! Camarão de novo! Você diz, menino, você veio de onde? Eu não é? Eu comia taioba. Deixa eu te falar. Nós temos uma coisa muito importante para lidarmos quando casamos. Os nossos parentes. Eu vou te dar uma notícia ruim agora. Depois que você casa, a família, sua mulher e seus filhos. O restante é tudo parente. Sua mãe não é mais sua família.
Agora é só parente. Tem mulher que eu já estou vendo. E outra coisa, se você é casado, sua mulher é mais importante que seu filho. A árvore é sempre mais importante do que o fruto. Se o seu filho morrer, você faz outro filho nessa mulher. Mas se essa mulher morrer, não faz mais filho. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo meus filhos de paixão. Agora nasceu um neto lá e diz que neto... diz que avô é um burro que o filho amansou para o neto montar. Eu ainda não sei não, mas vou falar uma coisa para você. O meu está com 2 meses, meu neto. Mas eu amo meus filhos, eu amo. Mas não tem nada mais importante nessa vida que minha mulher. Ah, pastor, o senhor fala isso, mas ela pode trair. Pode. Ah, mas o senhor fala isso, mas ela pode arrumar outro. Pode. O senhor fala, ela pode fazer um montão de coisa. Mas eu não amo minha mulher por causa dela. Eu amo minha mulher por minha causa. E se ela quiser ir embora para viver com outra pessoa, morrer, eu vou continuar a minha vida. Eu não dependo dela para ser feliz, eu dependo do meu Deus. Mas eu fiz um juramento com meu Deus que aquela mulher, entendeu? A mulher mais importante da minha vida. Ela merece? Merece nada. Eles estão filmando isso? Não merece. Mas eu resolvi e pronto. Eu decidi que ela é a pessoa mais importante da minha vida. Se morrer eu não morro. Porque ela também não morre. E eu vou falar no primeiro dia, nunca mais eu quero casar. Lógico, ela merece essa honra. Entendeu? Depois que eu for embora, aí eu... Nossa, falei umas coisas sem pensar lá no velório. Deixa eu te falar, tá assim, ó. De camarada que casou e a mãe ainda governa ele. Ah, cortar esse cordão umbilical, rapaz. Ah, mas é minha mãe. Sim, mas põe a sua mãe no devido lugar de honra. Mamãe, eu honro a senhora é linda, maravilhosa, mas ela ali que vira o meu zoinho. Então... Entendeu? Cada um no seu quadrado. Colocar seus familiares no seu devido lugar. E outra coisa, filho também. Porque tem mãe que nasce criança e vira uns babões. Não, agora esse meu menino... E o marido? Marido que dane-se. É meu bebê. Menino, isso cresce rápido, esse monstro. É só passar o high school que eles vão embora. E sabe quem vai ficar até o final? Quem a senhora queria que fosse embora? Sim. Sim. Então aprenda a valorizar seu marido. Não bota ele acima de filho, não. O filho é importante, sim ou não? Claro que é. Mas o marido é mais importante que o seu filho. Se eu perguntasse aqui hoje, quem é a mulher que gosta mais do marido do que do filho? E mandasse você levantar a mão. 1, 2, 3, 4. Aí, tá vendo só? Olha. E a metade dessa que levantou tá mentindo. Escute só. Outra coisa, chegou em casa, hoje é muito conflito. E normalmente, aqui é diferente, talvez para o ambiente de vocês, mas todas as vozes que se transformam comuns, elas perdem força. A voz de um líder tem que ser pouco ouvida. Quando o leão ruge na África, tudo cala a boca. Quem está rugindo é o leão. O que nós temos que entender, em casa muitas vezes, a voz que é pronunciada mais vezes, normalmente ela perde força de autoridade. Por isso que a voz do homem, normalmente, tem mais força do que a da mulher. Por quê? Porque tem menos. Não, é porque a voz da mãe, o filho às vezes escuta o dia todo. Então quando chega a voz, vai tomar banho!
A mãe fala, já mandei 50 vezes. Mas uma vez que o cara mandou, é ou não é? A voz, é importante nós entendermos isso. E o filho tem uma psicologia, pensa. Eu acho que tem uma faculdade de psicologia na barriga. É um intensivo de 9 meses. Um internato. Porque as crianças, eles são habilidosos demais. E outra coisa, eles começam a tentar colocar um contra o outro para ver se isso é possível. Pede um negócio à mãe, a mãe diz não. Ô pai, se a mãe falou não, pai, posso pegar uma maçã? Pode. Aí ele vai lá e pega. Menino, quem mandou você pegar a maçã? O pai. Ô querido, você mandou comer maçã? O almoço já está na mesa. Não mandei não. E a criança fica lá, otário, 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 otário. Sim, eles escutam tudo. Escuta tudo, eles brincam igual o pessoal do FBI. Eles ficam brincando assim, escutando assim, ó. Depois sabe tudo que você falou. Presta atenção em tudo. Dizem que eles são mais espertos do que nós éramos. Nunca nessa vida. Ele só pode falar coisa que nós não podíamos. Por exemplo, quem aqui poderia olhar para o seu pai e falar assim, mentira isso. Você tinha o que nessa boca ao invés de dente? Uma prótese. Sim ou não? Isso. Outra coisa importante você tem que entender, adolescentes. Adolescente tem um vocabulário, hoje eu não tenho como falar muito sobre isso com vocês, mas adolescente tem um vocabulário assim, um pouco diferente. E uma das palavras do adolescente que eu acho que você precisa saber, somente essa aqui hoje, é a palavra depois. Depois na boca do adolescente é não vou, nunca, acabou. Vai tomar banho? Depois. Não toma. Vai botar o lixo para fora? Depois. Depois. Tudo para o adolescente é porque ele está cansado. Ele é um hóspede na sua casa, não peça nada a ele. Ele se revolta. Então, se você conversar com ele no mesmo idioma, ele costuma querer mudar depois. Me dá um iPhone? Depois. Eu posso fazer isso depois. Mas depois é nunca. Pois é, querido. Idioma nosso aqui, em particular. É um dialeto entre eu e você. A hora que você descobrir que as coisas precisam ser feitas, certo? O problema é que nós ficamos muito tolerantes. Você tem que entender. E outra coisa, às vezes eu já vi casos, por exemplo, o pai está brigando com o filho, ou com a filha, por exemplo. Está brigando. E já quase vai para a violência. Aí a mãe chega. Não bate nele, não! Não fala com ele assim, não! Fui eu que gerei! O menino já se esconde atrás disso aí, mãe. Eu e a senhora, a gente arrebenta ele. É isso aí. O que você está dizendo para uma criança? Nós dois estamos contra ele. Então não faz isso, não. Chegou, o negócio está ruim, ou com ela ou com ele, você faz assim, ó. Acabou, acabou! Some daqui você agora. Vai para o seu quarto que seu pai está certo. Vai, cala essa boca! Que depois eu resolvo com você. Primeira coisa, você estava com 2 partes mental desequilibradas, já tirou uma. A maneira que você tirou uma, já aliviou o outro. Porque você ficou a favor dele, mesmo que não esteja. O miserável pode estar totalmente errado, mas tirou um e ficou com o outro. Quando assim que ele sair, o outro já começa a desabafar. Não, porque essa menina está terrível, me desafiando, fazendo isso. Isso eu quero mandar ela de volta para o Brasil. Isso, Curitiba. Não, na verdade. Isso. Depois você vai lá e resolve. Mas se um filho notar que consegue montar uma facção, vou contar uma coisa para vocês aqui que eu vi acontecer. A menina queria usar a internet no horário inapropriado. Queria chegar em casa em horários inadequados e o pai era a voz forte.
Ela se irritou, conversou com uma amiguinha. E ela falou, não aguento mais. A amiguinha disse para ela, acusa seu pai de pedofilia. Diz que ele abusou de você. Ela fez, ele teve que ficar foragido. Nem sei qual foi o resultado final. Mas a irmã dela disse, meu pai nunca tocou na minha irmã. Ela queria liberdade e queria botar o papai para fora. Então, muito cuidado. Cuidado com essa turminha. Eles não estão de brincadeira, não. Certo? O negócio é feio. E para eu terminar, deixa eu tentar ajudar você um pouco, falando um pouquinho de sexualidade para você, porque hoje nós estamos aí com muita gente sofrendo com dificuldade na área sexual. Sexo é uma coisa muito legal, quem criou foi Deus. Deus criou para a gente fazer, e Deus fica muito chateado com quem faz sexo antes do casamento, mas também fica muito aborrecido com quem não faz depois. Ok? E nós homens, nós gostaríamos muito mais de fazer sexo do que fazemos. Mas só gostaríamos, porque não temos força para cumprir tudo aquilo que nós gostamos. Eu estou sendo claro para você, certo? Nosso brinquedo é de montar, o delas é de abrir. É na verdade. Então, nós temos uma desvantagem. Como eu disse, eu não estou aqui falando pornografia. Eu só sou objetivo, e muitas vezes que eu falo de maneira chula, aparentemente, tenho o propósito de fazer a sua mente só captar, porque fica tão grosseiro às vezes que você não esquece mais, sai daqui até falando para os outros. Eu não. E é isso que eu quero. Ainda que vai falar mal de mim. Não tem problema não. Então o negócio é o seguinte. Homens, eles fazem sexo normalmente por motivo diferente de mulheres. Vocês devem viver aqui uma vida bem atarefada, certo? E aí isso deve dar um desencontro muito grande, porque o cara estressado, ele quer sexo. A mulher estressada, ela quer falar. A mulher, para fazer sexo, ela tem que estar muito legal, muito zen. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, nós somos compostos de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Então, e um homem, ele vai para a cama sem alma. Mas a mulher, ela só vai se a alma for primeiro. O homem não consegue entender isso. Entendeu? Então, a mulher, para ir para a cama legal, a não sei se ela foi igual, vamos lá, que eu vou ficar lá, parada. Certo? Você tem que mandar a alma dela primeiro. A alma vai para a cama, o corpo vai depois, aí a alta performance, alto desempenho, certo? Homem não. Homem, se a mulher dele falar assim, vamos para a cama, ele diz para a alma, tá afim? Se não, espera aí que eu estou voltando, vai mesmo. É 10 minutos só. Eu estou voltando. Hoje nós temos um problema sério, pornografia. E pasme vocês, estatísticas andam dizendo que mulheres estão acessando mais a pornografia do que os homens. Principalmente na adolescência. O negócio está bagunçado. Uma sexualidade sadia, certo? Porque Deus fez tudo direitinho. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Homem. Mulher gosta de sexo. Sim ou não, mulher? Sim ou não, mulher? Sim. Mas mulher gosta de serviço bem feito. Serviço bem feito, a cliente volta. Qualidade total, entendeu? Eu sei que para nós, um homem... Primeiro que o homem conta dias que não faz sexo. Ele olha para a mulher dele, você sabe a última vez? Ela diz, e eu vou lá ficar contando? Ele diz, pois é, eu sei! Já tem 3! Porque o homem de 3 dias, querida, deixa eu explicar para você, se seu marido for saudável, 3 dias, ele tá... Aí a senhora tira a roupa, ele já faz assim, ó. Aí a mulher fala assim, calma, cara, eu não vou sair daqui, não. Eu não vou fugir. Você ri, mas o assunto é sério. Muitas pessoas caminham para adultério e pior, muitos de nós, homens principalmente, fomos treinados num ambiente pornográfico. Revistinha. Lembra? Lembra? Você lembra? Lembra? Você que morava na fazenda, a cabrita piscava o olho.
Para você. Pois é. Escute aqui. Tá assim de homens que trazem para o seu casamento os vícios, cujo quais suas mulheres não vão se submeter. Isso é um perigo. Porque o camarada quer que a mulher dele reproduza o que aquelas, desculpe a expressão, vadias, prostitutas e profissionais fazem. Cuidado com esse negócio. Sua mulher não é vadia, não é prostituta. Sua mulher é uma mulher que Deus colocou na sua vida para satisfazer seus desejos, sim, mas os dela também. No ato sexual, duas coisas têm que ser bem de perto observadas. Primeiro, a palavra de Deus, porque se infringi-la é pecado. Segundo, a vontade do cônjuge, porque se infringi-la é estupro. Num relacionamento sexual, é palavra de Deus e vontade do cônjuge. Se Deus não reprova e o outro quer, aí é tu, querido. Aí o camarada vê aquelas mulheres brilhando nos vídeos. Quer que a mulher dele brilha. Aquilo é óleo, irmão. Se você passar óleo e botar luz, ela brilha também. Porque a mente, ela acaba fazendo daquela ficção uma realidade. O cara vê aquela mulher... Você pode pingar vela na sua mulher que ela não geme daquele jeito, irmão. Aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma ficção. Ô, gente, o que eu ando vendo são pessoas desequilibradas. O cara certo, casado com a mulher certa, e o negócio dá errado. Eu olho. Eu já fui em palestras que encontrei com a pessoa depois. Sabe o que a mulher me falou? Pastor, meu marido parece que nem foi lá. Achou tudo que o senhor falou a maior palhaçada. Então eu estou vindo avisar o senhor aqui que não adiantou nada, tá bom? Estou indo, vou pedir o divórcio, porque chega de viver com alguém que sabe que está errado, mas não quer mudar. Calou minha boca. Vou fazer o quê? Mudança tem muito a ver com a pessoa. Então, por favor, eu não estou aqui. Eu trabalho com riso? Trabalho. Trabalho com informação? Trabalho com coisas extremamente delicadas. Eu escuto tudo. Tudo que você imaginar, sabe? Esses dias, uma mulher, não foi comigo, foi com um pastor amigo, pegou... Provei do meu próprio veneno. Numa cidade do interior paulista, a mulher procura o pastor, diz: pastor, cheguei em casa, peguei meu pai na cama com meu marido e meu pai usava o meu baby doll. É só para você saber. Eu escuto das coisas mais simples às mais complexas. A única coisa que eu tenho visto é: Deus está presente e tem gente que quer mudança, o milagre acontece. Casamento é na América, eu prego desde os alfaviles. Estou aqui hoje, vou voltar, né? Prego aqui amanhã. Volto para o Rio para pregar. Ainda vou para o Japão, para a Europa esse mês. Prego desde comunidades carentes até alfaville, pessoas milionárias. Pessoas que para eu aconselhar eu tenho que ir de madrugada na casa da pessoa porque ela não pode se deslocar devido à sua importância. Tenho tido o privilégio de viver coisas muito expressivas. Mas hoje, para mim, o importante é eu estar aqui. O importante para mim é o seu casamento. Então eu queria que você saísse daqui, primeiro, sorrindo um pouco, porque eu mexi em algumas coisas que talvez você achou a maior besteira, não tem problema nenhum. Eu entendo que muita gente veio aqui para fazer apenas uma manutenção. Agora, me deixa ser um pouquinho mais duro. Mas depois da oportunidade que Deus te deu aqui, se você ainda quiser pensar em divórcio,